Boa noite, queridos. Como vocês estão? Eu espero que estejam bem, que a família de vocês esteja bem. Como o pastor tem falado ultimamente nos cultos sobre seguir em frente, sobre sair da arca, né? Eu quero incentivar vocês mais um pouquinho nisso, em sair da arca, gente, em prosseguir, em conquistar aquilo que vocês projetaram para esse ano, sabe? Não fiquem parados. Prossigam no que vocês tinham projetado para esse ano, sabe? Não desistam, porque nós cremos num Deus no Deus do impossível, certo? Então, se parece impossível por causa das circunstâncias, digamos que o momento perfeito para Deus agir. Porque quando é possível, a gente vai lá e faz com o nosso braço, né? Mas então a gente tem que agir pelo impossível, através da fé, crendo que Deus vai fazer possível aquilo que nós projetamos para esse ano, as coisas que foram colocadas como alvo, sabe? Cada um sabe o alvo que estabeleceu para si mesmo nesse ano. Então, não parem, sabe? Não retrocedam. Não continuem usando as desculpas, né? Da quarentena. A quarentena veio, ela está aí, a gente tem um novo normal e eu espero que vocês estejam se adaptando a ele, que vocês estejam conseguindo conviver com essa nova realidade e prosseguir em fé, amém? Então, precisamos nos adaptar, né, gente? E era isso que eu queria falar pra vocês. Não, a aula não começou ainda. Hoje é a segunda aula do 10º módulo. Semana passada nós falamos sobre a visão da igreja. Se você não viu a aula da semana passada, vai lá ver a aula da semana passada. Se você não lembra direito, vai lá dar uma olhadinha rapidinho, tá? E volta aqui pra gente continuar essa aula. Que a gente vai falar hoje sobre a visão da igreja para os GRs, né? Os grupos de relacionamento. Então vamos falar um pouquinho sobre relacionamento. A humanidade, ela está em crise nos relacionamentos. E as famílias não se suportam, né? Os relacionamentos entre amigos quase não existem, ou são muito frágeis, sabe? É difícil muitas vezes se relacionar com outra pessoa, porque uma pessoa difícil, às vezes que tudo coloca uma dificuldade, uma ponta, ou tudo vira briga. Então, sempre tem essa pessoa. Oh, com certeza vocês conhecem alguém que é difícil para você se relacionar com essa pessoa. E a gente precisa aprender a se relacionar com essas pessoas e com todas as outras, né? Porque muitas vezes nós podemos ser a pessoa difícil na vida de alguém e nem sabemos. Então, a humanidade tem uma dificuldade nos relacionamentos, em se relacionar bem com os outros. E o que mais cresce hoje em dia é as empresas que trabalham com relacionamento na internet. Então, isso expressa que a humanidade grita por relacionamento, quer relacionamento, mas não sabe como administrar os relacionamentos, lidar com essa questão. Então, ela sai de um relacionamento e vai para outro. Ela sai de uma amizade e vai para outra. Não fixa uma amizade assim por anos com a mesma pessoa, né? Porque se frustra, se magoam, brigam e não consertam, não sentam para conversar, né? Não sabem se relacionar direito. Então há um clamor dentro de todo ser humano por relacionamento, porque Deus não nos criou para que estejamos sozinhos, mas para que convivamos em comunidade, em unidade com outras pessoas também. E o que é se relacionar? É satisfazer as nossas necessidades individuais, sejam afetivas, sociais ou de comunicação. Necessidade de falar, né? Tem gente que tem necessidade de estar conversando e tal, mas tem gente que não, tem gente que tem essa necessidade social de estar
numa reunião de família, por exemplo, ouvindo as piadas, as risadas, as conversas, né? Mas não necessariamente falando. Então, cada um tem uma necessidade. Mas há essa necessidade. Deus é relacionável. Portanto, ele nos criou para sermos habilidosos nesse aspecto. E para esse tempo ele está trazendo uma mudança de mentalidade em relação aos relacionamentos. Se quisermos trilhar os caminhos de Deus, precisamos andar em unidade, sabe? Nesse tempo de quarentena, eu acho que a coisa que mais foi testada, ou forjada, ou vista, foram os relacionamentos, porque você foi obrigada a ficar dentro de casa com a sua família, convivendo com ela todo o tempo. Você não podia se esconder no trabalho, na escola, nos estudos. Você não poderia passar o dia inteiro no seu quarto, né? Em algum momento, ou em todos os momentos, durante esses dias de quarentena, você foi obrigado a enxergar os problemas de relacionamento que você tinha dentro de casa e que você estava tapando com a peneira, né? Então, precisa haver uma atitude, né? De conserto, de mudança. Como eu estava falando no começo do vídeo, sair da arca, sair do comodismo de um relacionamento meia boca, vamos falar literalmente assim, um relacionamento meia boca, e partir para uma novidade de vida. Porque Deus tem novidade de vida para nós. Deus tem uma vida plena para nós. Deus tem o melhor para nós. Mas nós também precisamos dar os passos para isso. Então, em João 17, do 20 ao 23. Peraí que eu vou achar aqui, tá? Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amaste como igualmente me amaste. Então, através da unidade, o mundo vai saber que Deus nos amou. Extraordinário isso, né, gente? Então, por que Jesus fez essa oração? Porque no mundo não existe unidade, né? Mas existe muita competição, né? Um tentando levar vantagem sobre o outro, caluniando, difamando, tudo para tentar levar vantagem em cima da pessoa, para muitas vezes magoar a pessoa, né? E no mundo é assim. As pessoas não têm, digamos, dó, né? Não tem, querem nem saber, elas vão e fazem e deu. As pessoas não caminham em unidade, né? Elas apenas pensam em si próprias, são egoístas, né? Então, a unidade da igreja choca o mundo. Afinal, pessoas que não pertencem à mesma família possuem a mesma visão, falam igual, né? Demonstram amar uns aos outros. E essas atitudes fazem com que o mundo reconheça que é algo diferente, que a presença de Jesus faz toda a diferença. É claro que muitas vezes no meio da igreja há também essas calúnias, né? Essas difamações. Deveria ter? Não, não deveria. Mas isso é uma demonstração, quando você vê isso, que essa pessoa não está em unidade. Porque quando você caminha em unidade, você simplesmente
está unido com as pessoas e não contra as pessoas. Não tenta levar vantagem, né? Então, mas sempre vai existir essas coisas até que o reino venha, né? Então, o Senhor continua dizendo que a glória de Deus seria dividida também conosco a partir do momento que andássemos em unidade. Olha só. A perfeição vem através da unidade. E este princípio de união libera bênçãos que sozinhos jamais alcançaríamos, sabe? É igual a oração da concordância. Tem muita oração que não é atendida de você orando sozinho, mas é aquele momento que você pede para os seus irmãos orarem juntos em concordância, o céu se abre. Porque vocês estão ligando na terra e estão ligando no céu, sabe? Então, existe muito poder na oração em concordância, sabe? E como é que a oração em concordância vai haver? Um relacionamento. Você se relaciona com pessoas, você tem amizade, aliança com pessoas, e aí vocês oram juntos, clamam juntos por uma causa e alcançam a vitória, a bênção. Então, existem coisas que sonhamos em conquistar, porém ainda não alcançamos porque não estamos em unidade com os nossos pais, filhos, cônjuge, patrão e principalmente com a igreja, com nossos irmãos da fé, como eu estava falando ali. Às vezes existem irmãos que estão ali, né, que estão na mesma fé, mas não estão vivendo isso, né? E claro que existe um grande aprendizado, um crescimento que leva a pessoa à maturidade, né? Mas isso é necessário a pessoa buscar essa unidade, buscar esse amadurecimento e deixar o que ela fazia antes no mundo, que era magoar as pessoas e não viver em unidade, em amizade com as outras. Então, em Provérbios 18:1 diz: busca satisfazer seu próprio desejo, aquele que se isola, ele se insurge contra toda a sabedoria. O princípio do isolamento procede à queda. Quando alguém se isola de todos, está a caminho para o erro, rumo à queda e ao fracasso. Por quê? Porque quando você tá sozinho, não tem ninguém ali do teu lado para dizer: filho, não faz isso. Para de fazer besteira. Por quê? Porque você tá sozinho. Ninguém vai ver. E se ninguém vê, ninguém vai te corrigir. E nós somos seres que precisamos ser corrigidos, precisamos ser acompanhados, precisamos ser mentoreados, sabe? Então, o diabo, ele sabe muito bem que as pessoas que caminham sozinhas estão fracas, sabe? E ele usa as traições para isolar a pessoa, porque sabe que a nossa primeira reação é se isolar e não querer mais se relacionar com ninguém, porque quando você é traído, você pensa: nunca mais vou me relacionar com homem, nunca mais vou me relacionar com mulher, nunca mais vou fazer amizade. Enfim, nunca mais, gente, não use isso na sua vida, porque relacionamento é muito importante. Nós precisamos de relacionamento, de amizades, de companheiros, de amizades que nos levem para mais perto de Deus, que, sabe, tem aquela. Esqueci o nome. É uma postagem que tem no Instagram, que tem 3 bonequinhos, né? E eles estão carregando uma tábua bem grande. Cada um tá numa ponta e tem um no meio, né? E eles vão passar por uma abertura, por uma rocha, sabe? E aí eles conseguem passar. Porque um vai equilibrando o outro, um tá segurando o outro. Então eles passam por aquela abertura, por aquela. Esqueci o nome. Pelaquela rachadura e passam bem. Mas se a pessoa estivesse sozinha, sabe, ia ser muito mais difícil. Muitas vezes ela ia cair naquele buraco. Então você precisa de outras pessoas. O convívio com pessoas é muito difícil. São temperamentos diferentes, criações diferentes, jeito de falar diferente,
Tem gente que fala alto, esbravejando, e tem gente que fala baixo, que fala, sabe, manso. Mas nem sempre que a pessoa tá falando alto quer dizer que ela esteja brigando. E nem sempre a pessoa que está falando baixo está falando coisas boas. Então, a gente precisa observar bem, ter empatia, né? Ter compaixão e ter maturidade para se relacionar. Precisamos aprender a nos relacionar. Então, tem pessoas que têm um jeito de reagir completamente oposto ao nosso, né? E isso causa muito desgaste nos relacionamentos, principalmente quando as duas pessoas decidem por liderar um grupo de relacionamento, quando elas são muito diferentes uma da outra. Toda a igreja e família grande são repletos de problemas de relacionamento, mas é preciso superá-los. Era essa a palavra que eu estava tentando achar e não conseguia. É preciso superar as dificuldades no relacionamento e continuar investindo nos relacionamentos, amando e respeitando essas pessoas, sabe? Deus ama elas, então a gente precisa amar também. A interdependência. Somos sim diferentes, mas na unidade nos completamos e crescemos. Isso é muito poderoso, gente, que eu tava falando. Que um completa o outro, sabe? Provérbios 27:17 diz: como ferro com ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Então, Deus constituiu uns aos outros como ferro para nos amolar simultaneamente. Nos tornamos melhores andando uns próximos dos outros. Somos o instrumento pelo qual o Senhor trata aqueles que estão próximos a nós, e aqueles que estão próximos a nós vão nos tratar, sabe? E Ele não deseja que sejamos todos parecidos ou iguais, né? Cada um tem a sua individualidade. Mas Ele quer que saibamos viver debaixo da interdependência. E a interdependência não nos permite mandar ou abusar uns dos outros, mas significa andar em um estado de dependência de relacionamento, de unidade, sabe? E respeito, sabedoria. E a soberania de Deus é tão magnífica que Ele criou o princípio da unidade para nos abençoar, sabe? Algumas oportunidades só são agarradas quando caminhamos debaixo deste mover da unidade. Então, fazer parte do corpo de uma igreja não é estar em uma convenção humana. É ser ligado aos céus por no mínimo 2 pessoas que fazem parte desse corpo. E sabe, é isso que ele disse, que fazer parte de uma igreja não é... Nós somos igrejas, cada um de nós é uma igreja, sabe? É templo do Senhor. Nós somos a igreja. Mas nós precisamos conviver uns com os outros. Sabe, a gente agora na quarentena teve muita oportunidade de assistir os cultos online. E tudo isso é bom por um tempo, gente. Porque ainda assim a gente precisa continuar nos relacionando uns com os outros, olhando um no olho no outro, assim, sabe? Aquele olhar assim que você vê até o negocinho do olho, que você vê a sua imagem espelhada no olho da outra pessoa. Isso é muito precioso, sabe? Estar pertinho, abraçar, quando possível, né? Quando possível. Às vezes é aquele toquinho assim na mão, ai, já basta, porque a gente precisa. Tem gente que tem necessidade de toque, né? A linguagem de amor da pessoa é toque. Mas olhar no olho, estar ao lado, sabe? Sentir a energia da pessoa, porque você sentir a energia da pessoa pela internet é muito difícil, né? Você sentir a energia dela, a vibração dela, a alegria dela, estando perto da pessoa é diferente, sabe? E nós precisamos disso. Às vezes a gente se esquece que precisa disso. Então eu tô lembrando vocês precisam disso. Precisam estar em comunhão com os irmãos. Precisam olhar no olhinho deles. Vocês não vão ver às vezes o sorriso, porque a pessoa vai estar de máscara. Você vai olhar no olho dela, sabe? E vai ver ali seu irmão na fé. A pessoa que muitas vezes vai te sustentar em oração no seu momento difícil.
Então, Satanás, ele quer mesmo que a gente se afaste da igreja, sabe? Muitas pessoas são desigrejadas. Tem um vídeo na internet que eu vi esses dias falando sobre isso. Pessoas desigrejadas, que se afastam da igreja. Então, eu vou mandar para vocês, porque é um conteúdo interessante. E assim, nós não fomos criados para isso, sabe? Meu Deus, já falei um monte. Ai, era pra mim estar fazendo um vídeo mais curto. Tá, mas amém. Nós fomos feitos para conviver uns com os outros. E a igreja, ela está aí para nos colocar próximos aos nossos irmãos, sabe? Então não se prenda só ao relacionamento na internet, só a ver culto na internet online. Vá tomar um banho, fazer uma maquiagem. Os rapazes não vão fazer maquiagem, os rapazes vão colocar uma roupa passada, vão passar a roupa, vão botar uma roupa bonita e vão pro culto, sabe? Vamos lá, sentar no banco, ouvir a palavra de Deus, cumprimentar os irmãos, conversar um pouquinho, sabe assim? Só aquele oi, mas o oi que às vezes já faz toda a diferença, né? Então não permaneçam nesse isolamento, sabe? Não permaneçam se isolando. Então as obras de Satanás são desligadas em nossas vidas através da unidade com a igreja. Por isso a importância de aceitar a Jesus, ser batizado e participar da ceia do Senhor com os pastores e irmãos em Cristo. Jesus está no meio do povo dele. Por isso a importância de participarmos da igreja, assentando uns ao lado do outro. Que o Senhor Jesus tem liberdade de passear em nosso meio e promover a sua doce manifestação. Ah, Deus se manifesta no nosso secreto quando a gente está sozinho orando? Sim, com certeza. Mas se você já teve a oportunidade de ir numa vigília na igreja, você vai entender que é diferente. Porque você orar no seu quarto sozinho é uma coisa. Mas você orar numa vigília com outras pessoas que também estão orando por outras coisas, mas estão ali orando, né? É diferente. É muito diferente. Sabe? Então valorizem isso, porque isso é muito importante. Não deixem de, digamos que, usar essa ferramenta do relacionamento. Em Gênesis 11, 5 ao 6, diz: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é, que começam a fazer e agora não haverá restrição para tudo que tentarem fazer. Aqui está falando da Torre de Babel, né, que eles começaram a construir porque eles queriam alcançar o céu. Por que eles queriam alcançar o céu? Porque eles ficaram com medo de acontecer novamente um dilúvio. Eles estavam tentando, na força do braço deles, ter uma garantia, né? Mas Deus já tinha dado uma garantia através do arco-íris. Mas o homem, novamente, na força do braço, quer resolver as coisas, né? Confiando só em si mesmo. E aí, Deus foi lá e confundiu as línguas, né? Acabou com a bagunça, acabou com a brincadeira. Mas vejam que aqui Deus ensina um princípio. O povo é um e tem uma mesma linguagem. O povo tem uma visão e fala a mesma língua, né? Então, tudo que eles tentarem fazer, não haverá restrição. Então, existem coisas que sonhamos, territórios que queremos alcançar, queremos possuir, mas isso só será através do princípio da unidade. Que o poder para esta conquista virá até você, através da unidade. Existem níveis de conquista que só são realizados por conta do princípio da unidade. E nele ninguém será poderoso o suficiente para nos resistir. Através da unidade, nada pode te resistir. Grandes conquistas, grandes sonhos que só serão alcançados no princípio da unidade.
Deus compartilha dos mesmos projetos que você. E Ele anseia em vê-lo alcançado. Por isso, aliancie-se com a sua igreja, com seus líderes. Sabe, no evangelismo de 2 em 2, com as pessoas que servem ao mesmo Deus, sabe? E vejo os sonhos sendo colocados em sua mão. Nós fomos, nós temos a missão de ir, né? Ir por todo mundo pregar o evangelho. Vá de 2 em 2. Vá, encontre um irmão com quem você caminha e que esteja disposto a ir contigo. Então, o grupo de relacionamento, o que é? Um pequeno grupo de pessoas que se reúnem sob a direção de 2 líderes para compartilharem a palavra de Deus, orarem por suas necessidades, crescerem na fé. São reuniões informais que acontecem nas casas, escritórios, escolas ou em um lugar fora da igreja, que seja possível compartilhar uma palavra e orar pelas pessoas presentes. Então, nós temos a convicção de que todo homem, ao receber Jesus como seu Senhor e Salvador, necessita crescer espiritualmente, aprender a orar, a ler a Bíblia, buscar intimidade com Deus. E os GRs têm um papel importante no crescimento do novo membro no corpo de Cristo. Então, é lá naquele momento que é compartilhada a palavra e você, tipo assim é boa, né? Você compartilha ali junto um testemunho com relação àquela palavra, compartilha sua dúvida com relação àquilo que está sendo compartilhado ali, né? Então, o principal objetivo das células é o crescimento pessoal de cada membro e a multiplicação do GR, né? Então, é no grupo de relacionamento que cada cristão tem a possibilidade de começar seu propósito, a cumprir seu propósito, seu ministério, a cumprir o seu chamado em Deus, pois é através dali que todos cumprem o ID de Jesus e são usados por Deus no meio onde vivem, trabalham ou estudam. Objetivos. Primeiro, o relacionamento, né? Que as pessoas estabeleçam relacionamentos saudáveis e edifiquem uns aos outros e que através desses relacionamentos todos cresçam em fé e experiências com Deus. O segundo objetivo é o evangelismo. É um ótimo lugar e forma de ganhar pessoas, né? Você convida às vezes um amigo para ir lá e fala, tem uma reunião, não sei o quê. Aí a pessoa é fisgada. Terceiro objetivo, consolidação. É um lugar para consolidar os princípios bíblicos na vida de cada novo convertido. E o quarto, integração. Nos GRs, as pessoas são desafiadas a se integrarem com a igreja, né? Porque às vezes a pessoa vai no GR, mas não vai na igreja. Então a gente tenta. O GR é uma ponte para a igreja, tá? E uma ponte para levar essa pessoa a crescer, né? E alcançar o seu chamado, seu propósito. Os GRs também possibilitam o ensino da palavra, né? Através do GR, o novo convertido pode crescer espiritualmente, né? Porque ele terá ali o conhecimento da palavra de Deus que vai ser compartilhado e o desafio que ele recebe para colocar essa palavra em prática na sua vida, né? Colocar a palavra de Deus em prática traz prosperidade, sucesso e não deixa de ser crescimento. Josué 1:8 fala: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Possibilita também novos desafios, né? Porque cada membro do GR é desafiado a crescer, a cursar as escolas, né? A ir ao encontro, a se batizar, a fazer escolas de líderes, de servos. Ou começar a servir em algum ministério. Muitas pessoas, antes de receber a Cristo como seu Senhor e Salvador, não tinham perspectiva de crescimento. Não tem assim, tipo, tipo assim, se formou em uma coisa e pensa, eu vou trabalhar nisso aqui o resto da vida. Ou vou trabalhar nisso aqui para sempre, né? Não.
Não. Você tem que ter perspectiva de crescimento em todas as áreas da sua vida. E através dessa visão, né, eles são impulsionados pelo Espírito Santo e por seus líderes a crescerem em todas as áreas. Ai, gente, eu tô com muita sede. Falei demais, que a garganta seca, né? Mas já tomei uma aguinha, gente. Então, por último, para encerrar, comunhão e relacionamento. Esse é um aspecto importante, né? A comunhão entre os membros. Grande parte das pessoas foram feridas, rejeitadas em algum momento da sua vida e por isso sofrem com baixa autoestima, com timidez, com solidão. E através do GR começam a se relacionar com pessoas que têm objetivos semelhantes, professam a mesma fé, o que lhes proporciona cura nas emoções, crescimento nos relacionamentos e principalmente nos relacionamentos familiares, né? Gente, vou falar um pouquinho de mim, tá? Rapidinho, meu Deus, já deu meia hora. Eu comecei a vir no GR e foi muito difícil, sabe? A Camila me convidava, a Camila Pacheco me convidava e eu falava, não, nunca tinha ido no GR, não sabia o que era, não tinha nem noção. Eu falava, porque eu era muito tímida e muito introvertida. E eu falava, não, hoje não vai dar. Aí um dia eu fui, de tanto ela insistir. Eu fui. E foi bom, eu gostei, sabe? Eu entrei muda, saí calada, mas eu gostei muito de ouvir. Por quê? Porque eu tinha meus amigos na minha outra cidade e era diferente, as conversas eram diferentes, né? Porque eles não eram cristãos. Então era uma conversa diferente, eu ficava às vezes, sabe quando você não se encaixa? Eu não me encaixava muito. Então ali, naquele grupo de relacionamento, eu me encaixei. Eu fiquei quietinha, elas não sabiam disso, mas eu me encaixei. E aí eu, vez ou outra eu ia e tal, comecei a gostar. E aí eu comecei as escolas, comecei a servir. E eu gostei demais, sabe? Não porque era, principalmente porque era compartilhada a palavra, mas de um jeito leve, sabe? Do jeito que a gente conversava ali, trocava ideia. E porque eu orava, mas porque eu ouvia ali testemunhas, sabe? Do que Deus estava fazendo na vida daquelas mulheres. E eu pensava, nossa, eu quero viver isso, eu quero viver o sobrenatural de Deus na minha vida também. E muitas vezes, eu particularmente, graças a Deus, eu não tive nenhum trauma, não sofri nenhum trauma na minha vida. Mas tem pessoas que passaram e tá ali naquele ambiente e eu vi os testemunhos delas de superação em várias áreas, me fazia crescer, me fazia ser grata pelo cuidado de Deus na minha vida e me fazia enxergar que existia muita coisa que eu não vivi, não havia vivido ainda, e eu estava aprendendo já, estava aprendendo com a experiência delas de vida, sabe? Então, tinha 19, tava bem assim, sabe, começando fazer escolhas, e me ajudou bastante a fazer escolhas melhores para mim, estar no GR, tá, gente? Então, depois disso, né, comecei a crescer e fazer outras coisas, me envolver cada vez mais com a igreja, não só porque eu queria me envolver com a igreja, mas porque eu queria me envolver com as coisas que agradavam a Deus, sabe? Estar disponível para fazer aquilo que Ele me chamou. E eu fui experimentando ministério infantil, eu passei por todos. Tem alguns dos quais eu ainda não saí, mas não sirvo mais tanto, né? Mas o aprendizado que eu tive foi muito melhor do que se eu estivesse aprendendo no mundo sozinha, tropeçando, entendeu? Era isso que eu queria falar pra vocês. Eu sei que eu me prolonguei demais,
Mas eu quero incentivar vocês, sabe? Se vocês não estão participando do GR efetivamente, voltem. Porque isso transforma a vida da gente, sabe? Se eu não tivesse ido pro GR uma vez, por insistência, eu seria uma pessoa completamente diferente hoje. E eu sou feliz com a pessoa que eu sou hoje, né? Mas eu sei que se eu não tivesse ido, se eu não tivesse me envolvido com relacionamentos saudáveis com Deus, eu não estaria feliz com a pessoa que eu seria. Ficou entendível? Eu espero que sim. Ai, gente, chega de filosofar, né? Chega de falar, né? Amém? Deus abençoe vocês. Espero que essa aula ministre o coração de vocês, sabe? Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida e sobre a casa de vocês. Vocês tenham uma semana de vitórias. E desculpa ter ficado uma aula tão grande. A próxima, eu prometo, será bem curtinha, tá? Deus abençoe e até mais. Beijos. Fiquem com Deus.